Bom dia ao professor Rodrigo, ao nosso estudante Adriano e a quem vai nos assistir. Eu sou o professor Rinaldo Cavalcante, aqui do programa de pós-graduação em História e coordenador do laboratório de Tempo, Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política. E vamos fazer uma entrevista com o professor Rodrigo Pato, que vai ser publicada na revista Espírito do Tempo, a revista que está vinculada ao programa de pós-graduação em História. Então, professor Rodrigo, eu quero agradecer pela sua presença aqui, dizer que é uma alegria grande podermos lhe ouvir, ampliar os diálogos, e gostaríamos de começar essa entrevista pedindo que você narrasse um pouco o seu percurso, em que momento você fez a graduação em História, os motivos que levaram a essa escolha. Só reforçando, o professor Rodrigo Pato é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um amplo trabalho no campo da história política, analisando, é uma das principais referências que analisam o discurso anticomunista na história política do Brasil. Então, professor. Bom, eu também agradeço o convite, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu entrei na universidade, na verdade, minha primeira opção não foi História, eu comecei estudando Administração de Empresas. Na verdade, aos 17 anos eu não sabia muito bem o que fazer, em termos profissionais, e acabei indo para Administração de Empresa. Mas eu sempre gostei muito de História, era a disciplina, minha disciplina preferida no colégio, era a única que eu lia os livros nas férias, né? Então eu gostava muito, mas eu não concebia como profissão, até porque eu não me imaginava capaz de ser professor. Como adolescente eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade de falar em público, então não parecia uma escolha correta para uma pessoa como eu. Mas aí quando eu entrei na administração de empresas, eu vi que não era o meu perfil, porque o curso era muito técnico e não tinha muita leitura, não tinha muita reflexão. E aí eu resolvi voltar para... porque naquela ocasião, como hoje em alguns lugares, a gente tinha um ciclo básico de ciências humanas, né, quando fazia o primeiro período. E a administração de empresas na UFMG fazia o ciclo básico. Então, no ciclo básico eu estudei Sociologia, Política, Filosofia, e estudei na Faculdade de Filosofia, né, onde está o curso de História. E aí eu gostei dessas disciplinas. E quando eu passei a Faculdade de Ciência Econômica, onde está a Administração de Empresas, e vi que não era o meu lugar, eu falei, vou voltar lá para a Faculdade de Filosofia, para a FAFISH, e vou me encontrar ali. Eu fiquei em dúvida se eu ia para a História ou para Ciências Sociais. Eu resolvi assistir algumas aulas dos dois cursos para fazer a minha escolha. E aí quando eu vi um pouco sobre ele, eu falei, não, eu vou fazer História mesmo. Meu lugar é História. E aí então eu mudei. Daí eu entrei no curso de História, já estava um pouco mais velho, eu entrei na História, já tinha 20 anos. Mas foi uma paixão enorme quando eu comecei a estudar ali. Eu me encontrei e falei, eu quero isso. E se eu tiver que ser professor, vou ser professor. Então fui para a História e me encontrei. E também aí no começo da graduação eu entendi que meu interesse maior era por história política, né? História da disputa pelo poder político, história de construção de Estado, disputa, guerra, revolução, esses temas, né, clássicos de história política foram os que me atraíram. E aí eu tive uma bolsa de iniciação científica em que eu estudei o contexto da Revolução de 30, né? Eu estudei a Constituição da Aliança Liberal, que apoiou o Getúlio Vargas. Eu fui orientado pela professora Lucília Neves na iniciação científica e depois no mestrado, ainda na UFMG, eu fiz mestrado na UFMG. E o tema do meu mestrado foi o Partido de Oposição à Ditadura, o MDB. Então no começo aí eu estava muito interessado numa história política mais clássica, né? De instituições políticas. Estudar instituições políticas e a ação política de líderes, de movimentos. E, enfim, gostei muito de fazer isso. Eu acho que é um trabalho muito importante fazer a história política clássica. Mas, a uma certa altura, quando eu já estava no doutorado, eu me dei conta do debate sobre história política, da ideia de que a história política estava em renovação, que era preciso mudar abordagens e objetos. E aí eu me interessei por isso e a minha pesquisa de doutorado é uma tentativa, né, um encontro entre a história política clássica e essa história política nova, dita nova. Eu estudei tanto a ação política
quanto representações políticas. Né? Eu tentei juntar as duas coisas, que aliás é mais ou menos o que eu continuo fazendo até hoje. Acho que a gente não deve descuidar da história política clássica, né, no sentido da disputa política, da ação política. Aliás, hoje, né, em vista do quadro político brasileiro, acho que isso ficou mais importante ainda. A gente precisa estudar as instituições políticas, precisa estudar como o poder funciona, como o poder é exercido, como ele é disputado, manipulado, etc., para entender um pouco, né, o que a gente está vivendo no Brasil. E o doutorado você fez na USP? O doutorado eu fui para a USP. Na época o UFMG ainda não tinha doutorado, mas também eu entendi que eu precisava mudar de área, né? Acho que fazer a formação completa na mesma instituição não é o ideal para ninguém. Também não podia ir para o exterior, porque quando eu entrei para o doutorado eu já era professor universitário na Federal de Ouro Preto, na UFOP. Naquela época as pessoas podiam começar a carreira como professor sem doutorado, né? Eu entrei na UFOP como professor em 1991. Eu estava há 6 meses fazendo mestrado e passei num concurso. Imagina, era para professor auxiliar, hein? Não precisava ter nem completado o mestrado. E fui trabalhar na UFOP e então terminei o mestrado como professor da UFOP e alguns anos depois entrei no doutorado na USP. Então eu tinha que fazer um doutorado no Brasil porque eu não tinha licença, não tinha afastamento, né? Eu ainda estava naquele período inicial lá da UFOP. Aí fui para a USP e fiz lá essa tese sobre o anticomunismo no Brasil, que acabou sendo uma escolha muito feliz, né, pelo resultado, pela repercussão que ela teve, mas não foi também uma trajetória tão simples, porque o meu projeto original era estudar o Partido Comunista. Eu queria estudar o movimento comunista no Brasil como cultura política. Foi a primeira tentativa que eu tive de aplicar, né, novos conceitos da história política, foi pensar o comunismo como cultura política. Mas aí eu entrei na USP com esse projeto, mas eu já entrei com uma dúvida se não era melhor inverter o objeto e passar a estudar o contrário do comunismo, né, os que lutavam contra o comunismo. E acabei escolhendo fazer a tese sobre o anticomunismo, e defendida em 2000, publicada como livro em 2002. E como eu falei antes, nessa tese eu fiz essa proposta de encontrar a história política clássica com a nova história, estudando ações e representações anticomunistas, tentando entender o impacto na política brasileira desses movimentos, principalmente. Naquela ocasião, né, eu coloquei em foco o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas, e o golpe de 64, que mobilizaram muito fortemente o tema do medo ao comunismo como estratégia de legitimação política e de construção de alianças, né? Foram feitas frentes de direita muito fortes que levaram aos 2 golpes. Aliás, coisa que parece muito com o contexto recente que a gente tem vivido. E era sobre esse ponto que eu ia pedir que você falasse um pouco, que a sua tese resultou no livro que você falou, né, que foi publicado com o título Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o anticomunismo no Brasil. E as suas reflexões, né, de uma tese produzida em 2000, né, concluída em 2000, né, nos parece hoje muito contemporâneo, né, a temática que você fez ali. Como é que você percebe essas questões, né? Porque hoje, como você falou, o discurso anticomunista parece ser uma das principais forças entre o debate político, entre as alianças tecidas, entre as relações praticadas. Como é que você vê? Quando eu comecei a perceber isso, eu tive uma sensação de estranhamento. A primeira vez que me chamou a atenção para isso foi que a minha atenção foi chamada para isso, me lembro bem, que até aqui no Pará, eu estava fazendo uma palestra em Belém, isso em 2014, aí um estudante de graduação veio conversar comigo, que estava estudando anticomunismo, e comentou comigo, falou: professor, nas redes sociais o anticomunismo está fervilhando, existem muitos grupos, em Facebook, não sei que outro tipo de mídia, e isso é um tema muito forte. Aí eu sabia de que estava tendo um discurso anticomunista, mas eu não julgava naquela ocasião que seria tão forte assim. Aí comecei a prestar um pouco mais atenção. Até porque eu não frequentava essas redes sociais, né? Não tinha Facebook, então não acompanhava, né, esse movimento que estava acontecendo ali digamos, por fora do mundo acadêmico, né, nas redes sociais.
Então foi uma certa surpresa, mas ao mesmo tempo, essa tendência recente, na minha opinião, confirma o que eu falei na tese, de que o anticomunismo no Brasil foi muito forte e criou raízes, né? Se estruturou, virou uma tradição. Só que eu não imaginava, quando fiz a tese, o livro, que essa tradição seria reapropriada de novo, né? Daria origem a um novo movimento de direito poderoso, como tem acontecido agora. Não supunha isso. Mas, por outro lado, o que aconteceu mostrou que a tese tinha razão, que realmente era algo muito estruturado, muito forte. E eu acho que o que tem acontecido agora, então, é exatamente essa reapropriação da tradição anticomunista com uma leitura nova, né, adaptada ao momento, que é conectar o medo do período vermelho ao medo ao PT. Né? O vermelho do comunismo com o vermelho do PT, alimentando, né, esses discursos direitistas e conservadores, criando esse medo, né, de um movimento de esquerda que vai mudar, pode mudar o Brasil, pode criar o socialismo no Brasil, o comunismo. Então eu entendo que as direitas de hoje, elas se reapropriaram dessa tradição, fizeram uma releitura que tem algumas coisas que são novas, mas tem algumas coisas que estão muito calcadas na tradição anticomunista, que já estavam lá em 1920 e que estão hoje de novo, com adaptações, né? Algumas coisas como o tema da religião, né? O comunismo e o petismo são contra a religião, o tema da mudança de comportamento, né? A questão moral de que o comunismo, o socialismo e o petismo são contra a família tradicional. Isso é muito parecido com o que tínhamos nos anos 1920. Assim como a ideia de que o comunismo e o petismo se conectam ao inimigo externo, né? Ao inimigo que está além fronteiras, isso é basicamente a mesma coisa de 1920, com a diferença de que hoje não é mais a União Soviética, mas ainda é Cuba, e a novidade da Venezuela, do bolivarianismo, né, que foi construída aí como o inimigo externo, a aliança externa dos comunistas brasileiros, que seriam uma ameaça ao Brasil e à nação brasileira. Isso ajuda a mobilizar o patriotismo, né, o nacionalismo, a mobilização do verde, do amarelo, esse discurso de que nossa pátria não pode ser comunista, que a nossa bandeira jamais será vermelha, muita gente da direita hoje usa. Isso é o mesmo discurso de 1940, 1960, né? Aliás, a mesma expressão, nossa bandeira jamais será vermelha. É uma simples reprodução de um discurso muito antigo. Então eu vejo uma conexão forte nesse momento com a história, mas é claro que há muitas diferenças hoje. E eu espero que entre essas diferenças esteja o fato de que nós não vamos ter uma nova ditadura clássica como a gente teve naquelas ocasiões, em que as forças autoritárias, sempre baseadas nas forças armadas, criaram ditaduras e cercearam a liberdade, impuseram censura, violência política, etc. Eu espero que o contexto anticomunista, antipetista de hoje não acabe degenerando nisto, né, numa ditadura clássica. Tomara que essa seja uma das diferenças. Aparentemente sim, né? Num momento, né, não parece que a gente vai caminhar para uma ditadura daquele tipo. A gente talvez caminhe para um Estado autoritário de outro formato, né, de outra configuração. Mas não parece claro hoje que teríamos uma ditadura daquela maneira como nós tivemos nos anos 30, nos anos 60. Vamos ver logo. Né? Ainda sobre esse ponto, Rodrigo, como é que você percebe em termos de possibilidade, evidentemente que a gente não tem como prever, né? A gente faz certas leituras que permitem, né, conjecturar possibilidades. No processo de construção de um Estado autoritário, acredito que você tenha acompanhado as últimas manifestações das direitas, ou de parte das direitas, onde se expressavam comportamentos que pediam o fechamento das instituições, tanto do Congresso quanto do STF, e a própria intervenção militar. Então, como que você percebe essas questões? Pois esse tema está presente aí desde o período do impeachment, desde a eleição no ano passado, essa demanda por um autoritarismo explícito. Além da fala desses grupos, tem pesquisas de opinião que mostraram que ao longo dessa crise, o número de pessoas que preferem uma ditadura no lugar de democracia foi aumentando, foi subindo.
No entanto, no momento, a sensação que a gente tem, inclusive pelas manifestações de rua da direita, é que esses grupos estão ficando menos influentes, está tendo uma redução dessa bolha, né, de extrema-direita, ela está se encolhendo, porque os grupos que se juntaram para derrubar o governo da Dilma e para eleger na sequência o Bolsonaro, são grupos diversos, né? Não é só gente da extrema-direita que é a favor da ditadura, de fechar o Congresso. No meio aí tem gente que é a favor de manter o Congresso aberto. Inclusive o Congresso, né? A gente vê esses conflitos aí dos parlamentares de centro do Congresso, que na verdade são de direita, com o governo Bolsonaro, porque esses parlamentares não querem que o Congresso seja fechado. O Congresso é a vida deles, né? E eles apoiaram o impeachment e votaram no Bolsonaro e estavam bem contentes, mas agora eles estão apreensivos porque eles não querem esse cenário de direitização ao ponto de fechar o Congresso, e muito menos o STF. Então esse pessoal que quer fechar o Congresso e fechar o STF é minoritário, e no momento não parece que eles vão ter força para alcançar isso, né? Me parece pouco provável no momento. Inclusive porque a relação do governo do Bolsonaro com as Forças Armadas não é mais uma relação tão estreita como ela foi na eleição, por exemplo, né? Os militares estão lá um pouco apreensivos. Então, isso para quem é a favor da democracia é bom, pode ser bom, porque eu acho muito improvável uma ditadura que feche o Congresso e o STF sem militar, né? Sem o apoio das tropas, né? Eles sempre foram um sustentáculo de ditaduras, né? É difícil imaginar a possibilidade de uma ditadura sem o apoio militar, ou pelo menos sem a neutralidade. Mas se os militares não ajudam, quem é que vai ter a força armada para fazer isso? Tem que ter alguma força armada que amedronte. Se não for os militares, quem seria? Há quem pense nas milícias. As milícias são concentradas no Rio, né? Não tem alcance nacional ainda que permitisse que fosse uma força de desestabilização das instituições. Então, enfim, então não sei, acho que o cenário autoritário real no momento é o poder judiciário que manipula a lei em função de certos interesses, né? Então, manipulação da Constituição, do processo criminal para atingir adversários, né? Como no caso do PT, ameaças à liberdade de expressão, como as tentativas do MEC de interferir nas nossas universidades. Essas são medidas autoritárias que, em alguns casos, funcionam bem e outros não funcionam tão bem, né? No caso das universidades, eu creio que a gente continua falando como liberdade como falávamos antes. Apesar das tentativas de impor silêncio aqui, eles não conseguiram ainda, né? Então tem tentativas autoritárias e nem sempre elas são bem sucedidas. Então vamos ver o que acontece aí no cenário futuro. Eu acho que uma questão chave é o aspecto econômico, né? Para o governo Bolsonaro se solidificar e aumentar o apoio, ele precisaria de oferecer, né, um resultado econômico melhor, oferecer crescimento econômico, aumento do emprego. E até agora isso não tem acontecido e há muitas dúvidas se ele vai conseguir fazer isso, né? Então a sensação é que se o governo não melhora o quadro econômico, ele não consegue também aumentar a sua faixa de popularidade e ao contrário vai aumentar muita tensão, porque é óbvio que tem uma expectativa no país de que a situação econômica melhore por causa dos 12, 13 milhões de desempregados, a queda da renda, a queda dos salários, a perspectiva do PIB, né, da produção industrial, especialmente a produção industrial, né, não conseguir se recuperar, não aumentar emprego, enfim. Então acho que o fator econômico aí, junto com o político, é muito importante para imaginar o que pode acontecer. Eu queria agora, ainda dentro dessa reflexão, mas discutirmos uma questão sobre a sua produção, né, que é ampla, tem inúmeros artigos publicados, livros, né? E uma das principais questões que você enfrenta nas suas pesquisas é o papel da imprensa. Então, tanto na tese que estou em livro, né, você mobiliza um conjunto de jornais de grande circulação para pensar como que esses discursos foram produzidos, foram disseminados, né? E ultimamente você tem trabalhado com o Estado de São Paulo, como um dos jornais, enquanto objeto e fonte de pesquisa, né? Como você entende essas questões ligadas à imprensa
como um espaço de produção de narrativas que em certos momentos corroboraram, diversos jornais corroboraram de diferentes maneiras para os conflitos políticos se intensificarem, muitas vezes com um apoio explícito a grupos de direita. Como que você... Pois é, o papel da imprensa na política, no cenário político brasileiro é tremendo, né? Ele é mais forte do que em outros países, porque o Brasil é um país que, e particularmente, as instituições políticas tradicionais são frágeis, né? O parlamento é frágil, os partidos políticos são frágeis, a gente tem uma história partidária muito instável, de queda de regime, muda de sistema político, você sai da ditadura, cria partidos novos. Nós temos uma sociedade que não se apega muito a partidos, né? Inclusive, se a gente faz uma comparação simples aqui com a vizinhança, a Argentina, Uruguai e Chile, que passaram por ditaduras também, no nosso caso é o país em que o sistema de partidos mais mudou, né? E isso dificulta a criação de identidades partidárias fortes. Cada geração experimenta uma situação diferente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse cenário, os jornais eles se tornam mais influentes ainda. Alguns deles funcionam como verdadeiros partidos. Eles funcionam como uma agência que divulga ideias, né? Que propõe certas ações e organiza o apoio a essas ações. Então, a gente tem jornais no Brasil que são verdadeiros partidos políticos, isso desde o começo do século XX. Então, um jornal que não existe mais, o jornal Correio da Manhã, que foi fundado no começo do século XX, no Rio. O Correio da Manhã era um jornal de uma influência política enorme. No caso dele, um jornal de oposição. Ele atacava muito, não é que ele era de esquerda, era uma oposição liberal, mas ele atacou vários presidentes da República e ajudou a desestabilizar vários governos. Depois do jornal Globo, o jornal Estado de São Paulo, mais recentemente Folha de São Paulo, a partir da década de 70, são jornais de grande influência política, o Jornal do Brasil, do Rio, né? Que ao longo da nossa República, eles fizeram e desfizeram presidentes, né? Aí, por causa dos casos mais famosos, né? A derrubada, o suicídio do Vargas, né, em 54, é muito difícil imaginar o suicídio do Vargas sem o cerco que a imprensa fez a ele naquele momento, né? Criando uma sensação do país de crise incontrolável, sendo que teve uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, em que o envolvimento do presidente não era provado, não tinha uma evidência mais clara disso. Os jornais construíram a versão de que aquilo, né, que o presidente estava culpado até a raiz do cabelo, que o governo dele não se sustentava, criaram uma crise, né, ajudaram a criar uma crise enorme. Em 64 a mesma coisa, né, essa coisa da ameaça vermelha, que o país está em vias de ser tragado pelo comunismo, o movimento popular junto com os comunistas indo revolucionar o país e tal, e a ideia da ameaça soviética. Antes disso, né, eu não esqueci de mencionar, mas é muito importante, que é quase como fundador do momento aí da tradição anticomunista, foi a chamada intentona comunista de 35. Os jornais investiram muito na criação dessa imagem e ajudaram a criar o monstro do perigo vermelho. Os jornais deram um grande apoio ao governo de Getúlio Vargas para ir cerceando a liberdade, porque o governo decretou estado de guerra, parlamentares foram presos, houve uma série de ações repressivas, gente foi presa. Bom, basta lembrar aqui o caso do Graciliano Ramos, né, que junto com centenas foi enviado para Fernando de Noronha, depois para... Bom, no caso dele foi só Fernando de Noronha. E aliás ele, né, deixou um relato tremendo, né, dessa experiência política. Então, em 1935, os grandes jornais ajudaram a criar, né, essa tradição de mobilizar as pessoas por medo do vermelho. E com isso abriram o caminho para uma nova ditadura. É curioso, e aí eu vou conectar com o momento hoje, que os jornais ajudaram a fazer a ditadura Vargas e a ditadura dos militares, mas depois eles acabaram sendo alvo também por causa da censura, né? É muito curioso você ver que, apesar disso, eles continuaram repetindo a dose, né? Continuaram apoiando movimentos de direita que acabam degenerando em ditaduras, sendo que as ditaduras acabam implantando censura porque a ditadura não quer receber crítica, nem que seja crítica moderada dos jornais liberais. Então a imprensa no Brasil, ela se colocou nessa posição, né, de apoiadora de
movimentos autoritários, mas depois arrependida por ter ajudado a criar uma ditadura que a golpeia. E aí a imprensa começa a criticar a ditadura, começa a criticar o autoritarismo. A gente viu isso nos anos 30, 60 e de certo modo está vendo agora também, só que um pouco diferente, né, porque ainda não tem uma ditadura clássica, mas alguns veículos da imprensa que ajudaram a construir o impeachment, ajudaram a construir a Operação Lava Jato, ajudaram a viabilizar a eleição do Bolsonaro. Como é que se pode imaginar a vitória do Bolsonaro sem essa barragem de imprensa que desmantelou os governos do PT e colocou a Lava Jato como uma espécie de entidade divina, né, que ia refundar o Brasil, que ia livrar o Brasil dos seus pecados? A imprensa construiu isso e agora alguns dos jornais estão um pouco desconfortáveis, né, porque quem chega ao poder, Bolsonaro, é muito autoritário, inclusive detesta a grande imprensa. É curioso que ele é muito, vamos dizer, mal agradecido, né, porque sem a grande imprensa dificilmente ele teria sido eleito, mas a visão que ele tem é de que não, que a imprensa não tem papel nenhum, que ele foi eleito pelos apoiadores dele e pelas redes sociais, né, pelo Facebook e WhatsApp. E aí não gosta da grande imprensa, não quer ser controlado, não quer ser tutelado. Mas alguns jornais da grande imprensa parece que se arrependem disso e agora estão fazendo críticas ao governo, estão divulgando, né, as notícias que estão aparecendo, né, dos malfeitos da Lava Jato, trabalho de jornalistas norte-americanos, né, Glenn Greenwald do Intercept Brasil. E aí então alguns veículos, aliás, hoje ou ontem, né, saiu uma reportagem da revista Veja expondo, né, os malfeitos lá do Sérgio Moro, e é um caso interessantíssimo, porque a Veja foi um dos principais veículos a criar essa imagem do PT perigoso, e ela bateu muito na tecla do PT vermelho, em várias capas da Veja que associam o PT ao comunismo, ao monstro do apocalipse. Tem uma capa da Veja que parece que foi inspirada numa imagem que eu publiquei no meu livro, que é aquele monstro do apocalipse vermelho, né? Eles fizeram uma capa em 2002 que é mais ou menos aquela imagem, né? O PT e o monstro do apocalipse vermelho, o dragão de 7 cabeças. Então a Veja ajudou a construir isso e agora ela está ajudando a desconstruir, né, algumas coisas, como a figura do Sérgio Moro, ainda que ela não abra mão de criticar o PT, né, nessa matéria, depois de falar, de divulgar uma série de coisas que deixam claro que o processo Lava Jato foi um processo político. A revista comenta assim: mas nós não estamos defendendo o Lula foi condenado, não sei o quê. Mas ela mostra uma posição aí de um certo recuo. Talvez esse setor de imprensa estejam com medo da situação política acabar degenerando em censura, intervenção na imprensa, e aí eles estão se ajustando um pouco. Mas, para concluir a resposta à sua pergunta, a imprensa no Brasil é extremamente influente politicamente, extremamente. Já foi mais, porque hoje a gente tem as redes sociais que, vamos dizer assim, equilibram um pouco o poder da imprensa, mas ainda assim, os jornais tradicionais continuam tendo uma faixa de influência tremenda, né? Como eu falei, é muito difícil entender o impeachment sem ver o papel que esses jornais tiveram. Então são partidos políticos no Brasil, né? E, de certo modo, as instituições do Brasil, a democracia precária que a gente tem, depende muito da ação desses jornais. É mais forte aqui do que em outros países. Estudos que a gente faz sobre esses jornais aqui, às vezes colegas estrangeiros se espantam, falam: mas por que vocês dão tanta atenção à imprensa? Outro dia eu estava conversando com um colega chileno e a discussão era sobre o jornal, o grande jornal lá, que seria o Globo deles, que é o Mercúrio, né? E ele dizia: não, o Mercúrio é importante, mas quem define a política chilena são os partidos. Eles falando do contexto do governo Allende, que foi derrubado. Na época tinha o Partido Nacional, tinha o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Radical, tinha um sistema partidário muito forte em que os chilenos, ao qual os chilenos se vinculavam, com o qual se identificavam, e o jornal Mercúrio manifestava posições conservadoras, mas era próximo à direita partidária. Não tem paralelo com o caso do Brasil, em que às vezes o jornal ele tem muito mais influência política do que o próprio partido. Uma outra questão que eu queria que você falasse um pouco, que em alguma dimensão já falávamos contra na sua palestra,
essas disputas pelo passado recente, né, que não imaginávamos que fosse retomar com tanto fervor, com tanta intensidade, essas disputas em torno das narrativas sobre, por exemplo, a ditadura militar. Então, como é que você vê no presente essas disputas por essas memórias sobre a ditadura? Então, são disputas muito intensas e são justamente tão intensas por causa da implicação política, né? Esses grupos que demandam o retorno à ditadura, os grupos que apoiaram a eleição do Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que Bolsonaro é um defensor da ditadura, isso tem uma importância política hoje muito forte. E no nosso caso se aplica muito bem aquela, né, famosa formulação de que é um passado que não passa, né? Passou mesmo, né? A ditadura é muito presente hoje no Brasil. Não é memória, é um presente, porque a visão que se tem sobre a ditadura influencia os atores políticos hoje. Então, para uma parte da direita, é muito importante convencer que a ditadura foi um momento positivo para o Brasil. E também convencer que a ditadura não foi violenta, e alguns até dizem que nem ditadura foi, né? Tem uma disputa pelo sentido disso, né? Vários atores de direita falam, não foi ditadura, né? Quem fala que é ditadura são esquerdistas, são pessoas que querem manipular a história. A verdade para algumas pessoas é que não foi ditadura. Bom, inclusive tem a famosa frase de um general que participou da campanha de Bolsonaro, que depois sumiu, não sei porquê, que disse no decorrer da campanha eleitoral de que era preciso que os livros de história ensinassem a verdade sobre 64. E para ele a verdade é que não foi ditadura. Então isso é absolutamente atual, o que torna o conhecimento da história hoje muito envolvido com a disputa política, né? Então, eu usei uma metáfora numa palestra há pouco tempo, a história está no olho do furacão, né? Nós estamos no meio da disputa política, o que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo é muito interessante e politicamente muito relevante, né? Eu acho que o nosso papel é mostrar para as pessoas e dialogar com quem concorda com esses pontos de vista, utilizando um argumento acadêmico, né? Utilizando um argumento de base científica, de base racional e referenciado em evidências, em fontes factuais e também interpretação. Explicar então por que foi uma ditadura, né? Porque os defensores da ditadura como não ditadura dizem o seguinte, mas tinha eleição, a ditadura manteve a eleição para parlamentares, ela manteve aberto o poder judiciário, ela manteve partidos em funcionamento, então não pode ser ditadura nessa visão. Só que eles estão usando o conceito de ditadura muito, vamos dizer assim, adequado à sua vontade política, né? O que define uma ditadura não é o fato dela ter congresso aberto ou não ter congresso aberto. O que define uma ditadura é que quem controla o poder não permite à oposição a chance de conquistar o poder também, de disputar o poder com quem está no comando, né? Uma ditadura é um Estado, é um sistema político em que a oposição não tem nenhuma chance de chegar ao poder. O poder é controlado pelo grupo dominante e a oposição não alcança. No caso do Brasil, esta ditadura foi flexível em comparação a outras ao deixar o Congresso aberto, ao deixar eleições parlamentares. Só que a intenção da ditadura ao permitir essas instituições não era que a oposição tivesse chance de chegar ao poder. A intenção era acomodar um setor da oposição ao próprio aparato do Estado, ou seja, a oposição fica num partido, ela participa de eleição, ela pode falar alguma coisa, mas não é para ter chance de chegar ao poder, é para ela legitimar o sistema, é para ela ajudar a criar uma representação de que não é uma ditadura. E também é uma estratégia da ditadura de, como eu falei, acomodar uma parte da oposição para que ela né, não fizesse uma opção radical de apoiar, por exemplo, a luta armada, né? A estratégia é convidar um setor da oposição a ser oposição legal. Mas isso significava aceitar a ditadura, aceitar o sistema político controlado pelas Forças Armadas, sem questionamento grave disso. Quando alguns setores de oposição ameaçaram questionar as bases do sistema, a ditadura ia lá e dava, como a gente diz em Minas, dava um cocão, né? Dava uma reprimenda, né? Caçava deputados, prendia, fechava o Congresso, instituía uma nova lei para impedir que a oposição chegasse ao poder. Então, por exemplo, quando o
o MDB, que era o partido da oposição, começou a ganhar a eleição parlamentar, a ditadura foi implantando leis para impedir que o MDB controlasse o Congresso. Ela cerceou o debate na televisão, aí depois ela criou a figura do senador biônico, né, que era para impedir que o MDB tivesse controle do Senado. O senador biônico era o seguinte: o presidente da República indicava, né, um terço do Senado, o presidente começou a indicar as pessoas que ele queria, para que a oposição não elegesse, a oposição estava elegendo a maioria do Senado. Então é uma ditadura sutil nesse sentido, uma ditadura complexa, sagaz, é uma ditadura que quer criar mecanismos para fingir que não é ditadura, né? Mas ela é perfeitamente uma ditadura. Então eu estou dando exemplo de uma coisa muito atual no debate, né, que o conhecimento da história tem um papel aí, né, nesse debate, para esclarecer as pessoas, mas com base no conhecimento, né, não é um discurso ideológico aqui de condenar a ditadura ou ser a favor da esquerda, né, não é isso, é ser claro, né, dizer a partir de um conhecimento que pode ser criticado, que tem fundamentação, como eu disse, científica, que não é baseado em paixão política, dizer claramente que é uma ditadura que é diferente, por exemplo, da ditadura argentina ou da ditadura chilena, que fecharam o Congresso, não tinha eleição, não tinha partido, mas era ditadura também, tanto que eles dialogavam muito entre essas ditaduras, trocavam, né, técnicas de censura, técnicas de tortura, inclusive. Então, é importante esclarecer isso para as pessoas não terem uma imagem equivocada do que foi a ditadura, porque a intenção de quem quer negar a ditadura é suavizar a memória sobre o período, a convencer as pessoas: olha, não tem problema nenhum se os militares voltarem a comandar o país, porque naquela ocasião eles comandaram e foi ótimo, né? Não teve muita violência, o Brasil cresceu muito, então não é problema. Então a gente tem que atuar aí para, enfim, enfrentar esse debate e esclarecer as coisas. Ainda sobre essa questão, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco, quando você falava, por exemplo, que a história se encontra no olho do furacão, né? Está dentro do epicentro das disputas, né? Das disputas explicativas sobre as experiências no tempo, né? Com o desafio de produzir outras narrativas, né, que concorram para ampliar a interpretação dos homens, né, homens e mulheres, em suas experiências de tempo. E aí eu queria que você falasse um pouco na perspectiva de pensar esses desafios da história enquanto uma ciência que produz um conhecimento que interfere que pode interferir nas formas de interpretar o tempo e agir no tempo. Um pouco na perspectiva de trazer para nós, enquanto pesquisadores, nossa responsabilidade nesse espaço que ocupamos, né? No sentido de pensar também a história de modo a que não produzamos um discurso que fique muito voltado apenas para nossas demandas estritamente acadêmicas. Um pouco daquilo que nós falávamos ontem, me parece que em certas dimensões, em certo sentido, a história enquanto ciência tem ficado um pouco encastelada. Eu tenho usado essa metáfora em alguns espaços e textos para pensar um pouco esses desafios, que nós somos cada vez mais desafiados a dialogar com outros espaços, as novas mídias, por exemplo, né, essas novas formas e plataformas de produção de narrativas. Como é que você vê um pouco essa questão? Eu acho que nós temos que sair do mundo acadêmico, sair do castelo, como você disse, e enfrentar o debate público mais amplo. Isso é nosso papel. Aliás, acho que sempre foi, né? Sempre foi o nosso papel. Eu, como trabalhei sempre com história política, eu sempre participei de debate público, porque esses temas têm interesse de imprensa, né? Então, quando eu fiz essa dissertação de mestrado sobre o MDB, a imprensa mineira, naquela ocasião, começou a me procurar para fazer entrevistas. Isso acontece muito com certos temas de pesquisa da história que chamam a atenção da imprensa. Quando você trabalha com tema político, a fala vai ser sempre política, não tem como você falar de um partido de oposição à ditadura, não é uma discussão política. Então, de certo modo, eu estou um pouco acostumado com isso ao participar de debate público. Só que o quadro atual é muito mais intenso, né? O conflito é muito mais agudo, então a gente se envolve em discussões muito mais acaloradas. Eu acho que nós temos que nos empenhar mais, então, até porque
as apostas, né, são muito altas, os riscos hoje são muito altos, porque se os projetos de direita que existem aí no nosso cenário se consolidam, conseguem manter o poder com a mão forte e continuar no poder, a gente vai ter cerceamento à liberdade de pesquisar a história, inclusive, né, de poder dizer, ou seja, o quadro de pluralismo que a gente tem vai ser encerrado. A defesa política que eu faço, que muitos de nós fazemos, não é a favor de um projeto de esquerda, mas é a favor de um projeto democrático e pluralista, de que a gente tenha uma sociedade, um Estado e universidades que sejam abertas ao debate público, ao confronto de ideias, e que ninguém seja censurado por isso. Então acho que é muito importante a nossa mobilização para derrotar politicamente quem defende o contrário, quem defende uma visão única, quem quer impor uma visão ideológica sobre a história. É muito engraçado que esses grupos de direita acusam doutrinação ideológica da esquerda, mas quem está fazendo doutrinação ideológica, na verdade, é a direita, né? Que faz a defesa de uma certa visão sobre a história, que ela quer convencer as pessoas de que é a única verdadeira, e é uma visão sobre a história que é uma visão despolitizada, né? Que ela esconde o conflito, ela esconde que tem diferenças de classe, diferenças sociais, que tem dominação, que tem revolta, que tem revolução. Eles propõem uma visão de história assim, suave, né, edulcorada, em que não há conflito. Inclusive, uma coisa tão grave na história brasileira como a escravidão, né? Os grupos de direita têm um discurso de transformar a escravidão no Brasil quase como algo irrelevante, algo que não aconteceu, os mais exagerados. Então a gente tem que entrar nesse debate político em defesa da democracia e em defesa, inclusive, do exercício profissional, né? Os nossos colegas que são menos politizados têm que se dar conta de que o seu exercício profissional está em risco também. A possibilidade de pesquisar com liberdade e dizer o que acha a partir da pesquisa, a partir das suas evidências e tal. Então acho que nós temos que participar mais, entrar no debate público em todas as mídias possíveis, na grande mídia, nas redes sociais. A questão aí é um pouco de linguagem, né? Quem é que tem mais capacidade de fazer isso ou aquilo? Eu, por exemplo, não me sinto capaz de ser youtuber, de entrar no YouTube e gravar vídeos, até já me sugeriram isso, eu não me sinto capaz. Eu acho que tem uma linguagem específica aí dessa mídia que é melhor que outros façam, né? Eu acho que é melhor que os jovens façam isso, né? Jovens graduandos em história, jovens mestrandos, doutorandos, vão ter mais facilidade para dialogar com o YouTube. Eu tenho mais facilidade com a mídia tradicional, com a imprensa televisiva, com o jornal escrito. Mas há que entrar nessas mídias aí, há que participar do debate público, não recusar o debate, né? Não ter medo dele, atuar como intelectuais públicos, num certo sentido, para contribuir para o que está acontecendo no Brasil. Porque se a gente não faz algo, daqui a pouco nos arrependemos, porque o debate, né, acaba com o encerramento do debate e, eventualmente, das universidades. Então, é o momento de tentar agir agora, inclusive para mostrar a relevância que tem a universidade para a sociedade e, no caso da história especificamente, mostrar a relevância do conhecimento da história, né? Mostrar para as pessoas que a história importa, que é um conhecimento que vale a pena receber investimento, que vale a pena ser ensinado no sistema escolar, porque inclusive há quem defenda que não há necessidade de história, né? Eu acho que uma das maneiras de convencer as pessoas que a história é importante é mostrar o lugar dela no debate político, né? O conhecimento da história é muito importante para as pessoas se tornarem cidadãos políticos plenos, né? Cidadão, efetivamente, eu digo cidadão político no sentido de cidadão pleno. Sem conhecimento da história, sem vamos dizer assim, uma construção do seu lugar na história, é muito difícil imaginar alguém cidadão pleno. Como é que alguém pode fazer opção política no Brasil hoje sem ter uma boa visão do que foi a ditadura, né? Hoje é impossível isso, porque o tema da ditadura é tão presente que as pessoas têm que se posicionar, né? Você é a favor da ditadura ou é contra, ou você conhece a história da ditadura, isso te orienta. A história tem um lugar aí fundamental, não é à toa que ela é tão disputada e os grupos de direita estão construindo meios, né, de dominar o discurso da história. Eu acho que, reiterando, né, o nosso papel não é doutrinar ninguém, o nosso papel
ensinar a história, pesquisar a história, mostrar, né, aos nossos estudantes e à sociedade, a partir de conhecimento referenciado em fontes, referenciado em interpretação, debate acadêmico, mostrar uma interpretação da história calcada no conhecimento que pode ser objeto de debate. Porque o que garante, né, a cientificidade do conhecimento é a pesquisa, é a referência em fontes mais objetivas, mas também é o debate intersubjetivo entre as pessoas, pesquisadores que conhecem o tema e demais interessados. É isso que dá, né, ao conhecimento histórico mais confiabilidade. Não é porque o professor fulano falou que passa a ser verdade, é porque o professor fulano falou, a fala dele tem consistência com base na sua pesquisa, e outras pessoas que conhecem o tema concordam e dizem, não, de fato, isto sim, sim. É diferente de um ideólogo de qualquer orientação política que diz, olha, aconteceu assim e pronto, quem diz o contrário é porque é vendido, é porque é comunista, é porque é fascista. Esse tipo de conhecimento, que não é um conhecimento que a gente deve questionar e defender no lugar do conhecimento referenciado nas tradições acadêmicas, que dão mais confiabilidade. Não que seja um conhecimento perfeito, mas ele oferece a possibilidade de ser aperfeiçoado, porque é um conhecimento que aceita o debate, né? É um conhecimento que sabe das suas fragilidades, sabe dos seus limites, e oferece o debate, oferece o espaço para o conflito de ideias e para que se alcance, né, uma interpretação melhor. É esse tipo de conhecimento que eu acho que nós devemos defender dos que querem impor, né, um conhecimento ideológico. Realmente, te ouvindo, né, me vem à mente algumas reflexões que nós estamos enfrentando hoje. Ter que justificar a importância da história, ter que justificar a importância de se ensinar história. Então, nós temos leis que, inclusive, já inviabilizaram o ensino de história no ensino médio. Propostas que o nosso parlamento votou e a maioria aprovou, né, e que oblitera literalmente um conjunto de possibilidades de reflexão, de debate para os jovens que estão em processo de formação, sobretudo na educação básica. Eu estou trazendo essa questão, Rodrigo, para ouvir de você como que você pensa, né, nesses tempos, sobretudo, a importância do ensino de história, a importância da formação do professor de história, que nos obriga, né, a enfrentar o debate ao ponto de ter que estar justificando a importância de se trabalhar o ensino de história em sala de aula. E trazer isso também para a reflexão, para pensar algumas práticas da nossa ciência. Especificamente, como que as nossas licenciaturas, em geral, no Brasil, ainda têm priorizado um pouco o debate sobre o ensino. Então, a título de exemplo, eu faço uma pesquisa analisando a licenciatura nas federais do Brasil. Então, está no início, eu tenho feito mais agora na região norte, né, e na região nordeste, e se percebe como que as reflexões sobre o ensino praticamente ficam resumidas a um ou dois componentes curriculares. E aí, como que você vê essa questão? Porque me parece que também focarmos esforços na formação do professor, que vai estar em sala de aula na educação básica, podendo ampliar a reflexão sobre essas narrativas, sobre a importância da história ser ensinada de maneira crítica, me parece que é um outro desafio que nós temos que enfrentar. Sim, isso daí é muito, muito importante, muito estratégico, e eu acho que cabe uma reflexão crítica da corporação historiadora no Brasil, porque muitos dos departamentos de história, entre os mais prestigiados, sempre se deu mais atenção à formação de pesquisadores, não à formação de professores. Havia, e ainda há, né, uma divisão tradicional em que se entende que a formação de professor deve ser feita nas faculdades de educação, né? Em muitos lugares as disciplinas de formação de professor são dadas nas faculdades de educação e não tem nada a ver com a faculdade de filosofia ou de ciências sociais onde está o curso de história. Isso tradicionalmente era assim, e nas aulas de formação dos historiadores
muita ênfase à carreira de pesquisador, o que na prática significava desprestigiar, né, a possível carreira como docente do ensino básico. Então a gente tem que pensar, reverter essa perspectiva aí e valorizar o ensino básico por todas as razões, inclusive por essa razão do impacto que isso tem no debate político no Brasil, na formação de jovens e a valorização da história como uma disciplina escolar. Até para quem não se importa com a disciplina escolar, da história como disciplina escolar, só pensa na história como pesquisa de ponta, etc., isso deveria ser estratégico, porque o que dá força social à disciplina, ao conhecimento da história, é o fato dela ser uma disciplina escolar, o fato dela ser uma disciplina básica no sistema escolar. Se em algum dia a história não tiver mais lugar no sistema escolar, a história vai encolher, né, com o campo de conhecimento, ela vai virar uma coisa irrelevante no mundo do conhecimento, no mundo da ciência. Então é preciso ter essa percepção também, né, essa perspicácia institucional, político-institucional. Mas eu acho que, independente disso, nós temos que valorizar mais a educação pelo esse aspecto da cidadania, pela formação de jovens, né, interessados na história. E as universidades que têm mais prestígio deviam voltar a dar atenção para a formação de professores, compensando um pouco, né, essa ênfase toda na formação de pesquisadores. Essa distorção, na verdade, não é uma questão só da história e não é só uma escolha, né, digamos assim, da corporação historiadora. Isso vem de cima, né? Isso vem do MEC, do Estado. Nós temos um Estado e uma sociedade muito elitistas, né? O Brasil é o que, desde há várias décadas, né, se priorizou muito mais o ensino superior do que o ensino básico. E aí vem de cima, né, essa matriz, a premiação aos pesquisadores universitários, o prestígio social, o status, isso tudo ajuda a entender porque a realidade é assim, né? Há pouca valorização para quem se dedica ao ensino básico. Então a gente tem que trabalhar por isso, né? Por revalorizar o ensino básico. E também valorizar os professores de ensino básico, né? Um dos grandes problemas do Brasil é salarial. O fato do professor de ensino básico ganhar mal é um problema sério que, lógico que do ponto de vista simbólico, se isso não se corrigir, nunca vai haver uma real valorização do professor de ensino básico. E isso é uma coisa muito brasileira, porque tem vários países, inclusive da América Latina, em que o professor de ensino básico é muito mais valorizado do que no Brasil, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista de salário também, de recompensa material pelo seu trabalho. Essa é uma situação grave no Brasil que é preciso tentar mudar. Inclusive os governos de esquerda, né, tinham que fazer mais nessa área, fizeram um pouco ainda. Isso é um tema muito sério, que explica bastante das dificuldades que a gente tem, né? Porque se o professor de ensino básico ganhasse melhor, a carreira de professor de ensino básico teria um outro formato no Brasil. E as próprias universidades iam ver de outra maneira. Mas enfim, isso é uma coisa que cabe ao Estado. O que cabe a nós é dar o devido valor ao ensino básico, premiar os professores que se dedicam a isso, valorizar e trazer os departamentos de história que formam historiadores para mais próximo do ensino de história, tentar se aproximar mais dos professores do ensino básico, né, e não manter essa distância, né? Não é fácil fazer isso porque, em termos de carga de trabalho, os professores que se dedicam à formação nas universidades têm uma carga de trabalho enorme, por exemplo, para o setor de pós-graduação, para o setor de pesquisa. Então, em alguns casos, é humanamente impossível querer que alguém dê conta, em igual medida, de ser formador de professores para o ensino básico e ser formador de pós-graduação, pesquisador que publica. Se você olha pelo aspecto pessoal, é difícil de conciliar, mas se a gente pensa em termos mais institucionais, a gente pode fazer nos departamentos de história e faculdades, institutos de história, uma divisão mais equânime entre os esforços que são dedicados ao ensino básico e os esforços que são dedicados à pós-graduação e à pesquisa. Isso é uma questão essencial hoje, né? Eu preciso chamar a atenção dos colegas para isso. Bom, Rodrigo, a gente vamos fazer os encaminhamentos finais aqui da nossa entrevista, já agradecendo mais uma vez pela sua presença aqui na nossa universidade, no nosso programa de pós-graduação que está nascendo, dando os primeiros passos, assim como a revista Escrita do Tempo. E
como eu falava no começo, depois vamos lhe enviar o material tanto escrito como em vídeo, e após a sua análise a gente decide se disponibiliza também em vídeo para que circule para além dos nossos castelos, para usar um pouco a metáfora que eu tenho falado. E você queria pontuar alguma coisa no final? Não, agradecer a iniciativa e parabenizar vocês aqui da Unifesp pelo trabalho que têm feito, pela criação de um projeto de curso de História muito honesto, com muita dedicação dos professores, um pouco docente jovem, muito dedicado, muito empenhado, e fazer votos que vocês tenham muito sucesso aqui com a criação dessa faculdade de História e o mestrado em História que começa daqui a pouco. Boa sorte. Ok, muito obrigado. Encerramos nossa entrevista.